Glória a Deus, boa noite. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje o Senhor, assim permitindo, nós finalizamos o capítulo 1. Não se empolgue, não é a carta ainda, é o capítulo 1. Amém? Todos encontraram? Se você tiver com alguma dificuldade, acredito que os textos até serão projetados. Ou você pode pedir ajuda a alguém que esteja ao seu lado, que possa te auxiliar a encontrar as referências. Ok. Da última vez que nós compartilhamos algo a respeito desta carta, a gente parou no verso 21. Não sei se você estava aqui, mas era para a gente ter ido até o versículo 26 e nós paramos no versículo 21. E hoje, então, nós temos aí a árdua tarefa de sair do versículo 22 e chegar até o versículo 30. Olha só que baita desafio. Quero, então, de certa forma, arrematar a porção passada e começar a porção desta noite, ok? Quero ler com vocês o versículo 22 até o versículo 26, expor algumas coisas, depois nós paramos, começamos do 27 até o versículo 30, se Deus quiser. Verso 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais interessante por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu próprio progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Aleluia! Paulo vem falando a respeito do seu processo de prisão, da sua esperança viva, rememorando. Paulo estava preso em Roma e, embora atrás das grades, nós compartilhamos aqui que a maneira como ele escreve esta carta nos dá a entender que ele tem os olhos fixos em algo muito maior, muito superior àquele lugar onde ele está aprisionado. Paulo se coloca na ponta dos pés. Se você estava aqui, eu quero te ajudar a relembrar. Paulo se coloca na ponta dos pés, fixa os seus olhos além do horizonte, e ele começa então a alimentar a sua alma, não só daquilo que ele está vivendo naquela circunstância tão adversa, mas com aquilo que o Senhor enche o seu coração. Ele diz: eu tenho uma esperança, eu não aguardo como alguém que aguarda algo que venha do acaso. Eu aguardo confiante nessa esperança, uma esperança que me faz ter a certeza de que eu não serei envergonhado. Ele tinha convicção de que não seria envergonhado durante seu processo de julgamento, afinal de contas não estava respondendo por crimes que ele tenha cometido, estava preso pela sua fidelidade ao Senhor. Essa esperança de Paulo o faz permanecer. Ele diz: tanto agora como antes eu vou continuar a anunciar o Evangelho, quer seja na vida, quer seja na morte. Ele conclui dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A expressão de um homem que tem total consciência do propósito da sua vida e do quanto é superior estar com Cristo. Paulo, no verso 22, nos diz algo muito interessante. Ele diz assim: olha, se eu continuar vivendo, e ele fala no corpo, nesta carne, se eu continuar vivo, diante desse meu processo de julgamento que está se aproximando, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Verso 23, estou pressionado dos dois lados. Eu desejo mesmo partir e estar com Cristo, mas, por causa de vocês, é necessário que eu permaneça nesse corpo. Irmãos e irmãs, uma das coisas mais lindas que eu vejo Paulo falando nesse versículo é a certeza que ele tem de que se ele não morrer, se o Senhor não consentir na sua morte, a sua vida dará muitos frutos. Quando eu vejo Paulo falando isso, eu percebo a necessidade
de que nós vivamos para dar frutos para o louvor da glória de Deus. Paulo não está dizendo, se eu não morrer, eu vou continuar a minha vida, eu vou voltar a trabalhar produzindo tendas, eu vou continuar a viver a minha rotina anterior, como os discípulos que diante da morte do Senhor e mesmo antes da morte de Cristo, voltam em alguns momentos para refazer a sua vida normal, voltam a pescar. Paulo está dizendo, eu não vou me deter se eu continuar a viver em coisas deste mundo, permanecerei servindo ao meu Deus e darei muitos frutos para Ele. A razão da nossa existência é frutificar. Nós precisamos viver diariamente no que quer que nós façamos, a fim de que o Senhor possa colher frutos através das nossas vidas. Quando ele se enxerga nessa realidade, ele diz, olha, eu estou dividido. E eu não estou dividido em coisas desta vida, eu estou dividido em duas coisas extraordinárias. A primeira é permanecer vivo e dar muitos frutos ao Senhor. E a segunda, e é o que satisfaz o meu coração, eu desejo partir e estar com Cristo. A maneira como Paulo escreve mais uma vez é muito simbólica. Ele usa palavras e expressões que representam, por exemplo, um boi. Quando ele está passando por aquele cercadozinho no curral lá, e ele está prestes a ser ou abatido, ou vacinado, ou medicado. Ele vai por um caminho estreito, tão estreito, que também pode ser entendido como um navio que está passando por um caminho extremamente apertado, no meio de paredões de rochas. Paulo está se vendo pressionado, literalmente, dos dois lados, por duas questões maravilhosas. Não sei se você lembra, mas quando nós pensamos um pouco a respeito desse texto, eu disse... Eu falei a respeito do quão bom é nós compreendermos a morte. A morte, como o próprio Paulo fala, não é algo que deva nos deixar ignorantes. Escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala sobre isso. Não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. E eu dizia, irmãos e irmãs, por mais que nós tenhamos dificuldade, de fato nós temos enorme dificuldade para lidar com a morte. Por mais que nós tenhamos dificuldades com relação a isto, a morte é um privilégio para o cristão. É a oportunidade de finalmente nós nos encontrarmos com o Senhor, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso amado. A morte é a possibilidade de descanso, porque tudo que há nesse mundo é enfado. Em Eclesiastes, Salomão vai falar exatamente sobre isso. Debaixo do céu olhei e vi que tudo era vaidade, tudo era enfado. A morte é finalmente a nossa vitória sobre o último dos nossos inimigos. E aí o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, pergunta, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Morrer para o cristão não é o fim. Morrer para o cristão é finalmente desfrutar da eternidade com o nosso Pai, com o nosso Criador. Isso não significa que as coisas passam a ser fáceis, mas isso precisa arder no nosso coração, para que quando este momento chegar, nós estejamos preparados. É exatamente o que diz o refrão daquela música, porque Ele vive. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Quando chegar esta hora, nós precisamos estar preparados, porque é hora de nos encontrarmos com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. Por outro lado, quando a morte chega para aquele ou aquela que não tem Cristo, não é motivo de esperança. Pelo contrário, é a hora do tormento eterno. É hora de comparecer diante do tribunal de Deus, onde Ele julgará todas as nossas obras. É disso que Paulo está falando. Ele tem muitas razões para se alegrar, ainda que a morte esteja à espreita. O texto continua, ele diz que é necessário que ele permaneça vivo, ele sabe disso, tanto que no versículo 25 ele diz, estou convencido, ele diz, não tenho dúvida, eu estou certo, ainda viverei, porque tenho convicção de que o Senhor ainda quer abençoar vocês através da minha vida. Paulo, do mesmo jeito que orou para que o Senhor tirasse esse espinho da carne, podia ter se colocado numa posição de autocomiseração e dito assim, Senhor, me leva,
já deu. Sabe, Elias? Me toma, me leva, me arrebata. Que a sentença seja negativa, porque eu sofro definitivamente e depois já vou desfrutar da paz contigo. Mas Paulo diz assim: eu abro mão da minha vontade, e a vontade dele, ele diz, era partir e estar com Cristo. Aí ele diz: eu abro mão da minha vontade, a fim de que vocês sejam edificados através de mim. Em nada tenho a minha vida como preciosa, desde que eu cumpra o propósito, o ministério para o qual o Senhor me chamou. Qual a razão da nossa existência? E mais do que isso, irmãos e irmãs, nós somos capazes de abrir mão daquilo que nós tanto desejamos, a fim de que o Senhor opere na vida dos outros, e não só na nossa. Porque se Paulo tivesse dito assim: olha, contudo estou convencido de que o Senhor ainda tem algo para me acrescentar, ele podia ter dito: ainda tem promessa da parte do Senhor para a minha vida. Essa é uma frase que nós ouvimos demais. Aliás, tem música que fala sobre isso: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo preparou para mim. Nem sempre. Nem sempre. Paulo não diz: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir aquilo que me prometeu. Ele diz: eu não morrerei porque o Senhor tem algo a realizar na vida dos que estão à minha volta. Será que você pode abrir mão daquilo que tanto agrada o teu coração? Será que eu sou capaz de abrir mão daquilo que tanto agrada o meu coração, a fim de que o Senhor cumpra aquilo que Ele tem na vida do outro? Finalzinho do versículo 26, para finalmente a gente entrar no texto desta noite, ele diz: a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Mais uma vez, Paulo deixa muito claro que a razão da alegria e da exultação deste povo não pode ser a sua própria vida. Ele diz: esse povo, essa igreja, esses homens e mulheres exultarão em Cristo. A fonte de toda exultação, de toda a alegria, de todo júbilo, de toda festa, de todo festejo que o povo de Deus possa fazer, tem que ser Jesus. Mais uma vez, Paulo sai de cena e coloca o Senhor no foco. Aí a gente vai entrar no versículo 27. Vamos lá. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Porque, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crerem em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me ouviram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: olha, independente do que aconteça. Na verdade, esse independente do que aconteça é muito mais por conta das nossas traduções do que do texto grego. Para que o texto faça um pouquinho mais de sentido, nós precisamos, às vezes, acrescentar uma coisa ou outra. E aqui a NVI traz para a gente essa expressão: independente do que aconteça. Independente do que aconteça com Paulo. O texto grego vai dizer assim, olha, acima de tudo, além disto, permaneçam firmes e inabaláveis. Exerçam a vossa cidadania, vivam de forma condizente. Esta é a ideia. E aí Paulo vai dizer: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. É extraordinário Paulo falar sobre cidadania com um povo que desfrutava de privilégios por ser uma colônia romana. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês são homens e mulheres que gozam de regalias porque moram na cidade de Filipos. E esta cidade foi adotada por Roma para ser uma das suas principais.
onde os soldados residem, onde vocês recebem auxílio, sustento, vocês têm segurança, vocês têm privilégios, vocês se vestem como cidadãos romanos, vocês falam como cidadãos romanos, vocês se portam como cidadãos romanos, tudo que vocês vivem, tudo em torno de vocês é de um povo que pertence a Roma. E aparentemente esse povo se gabava disso. Essas honrarias, esses privilégios que eles desfrutavam, fazia com que eles se sentissem especiais. E aí Paulo diz assim: queridos irmãos, queridas irmãs, não se esqueçam que a nossa pátria, na verdade, não é a cidade de Filipos, não é a cidade de São Vicente ou qualquer outro lugar no globo. Já que vocês se sentem tão felizes por fazerem parte de uma colônia romana, tragam à memória o fato de que vocês pertencem primeiramente à Nova Jerusalém, à cidade celestial. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus, quando Ele diz: vou preparar-vos lugar, no Evangelho de João, no capítulo 14. Paulo está desafiando esses homens e mulheres a viverem esta realidade de forasteiros, de peregrinos nesta terra. Tanto que essa sua linha de raciocínio vai continuar. No capítulo 3, versos 20 e 21, ele vai dizer assim, olha: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também vai falar algo muito interessante a respeito disso. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Abra comigo. 1 Pedro, no capítulo 2, versos 11 e 12. O apóstolo Pedro diz o seguinte: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O primeiro desafio que Paulo faz para nós nessa noite, dentro dessa porção, nós precisamos viver como homens e mulheres que não fazem parte deste mundo. Embora estejamos no mundo, nós não somos do mundo. Nós temos um dono, nós somos comprados por Cristo. Nós temos uma pátria, temos um futuro, temos uma nova moradia. E nós precisamos viver de forma condizente com essa nova moradia. Porque é isso que Paulo está dizendo. Ele diz assim, olha: vivam de forma digna. Não sei se você lembra, mas quando nós estudamos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, volte aí algumas páginas, 2 ou 3 páginas. O apóstolo Paulo disse assim, olha, Efésios capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E eu lembro, porque fui eu que preguei nessa noite, nesse versículo, que eu expliquei para vocês o que significa, qual é a proposta de Paulo, quando ele usa essa palavra digno. A intenção de Paulo é comparar duas pessoas ou dois objetos. Um de maior valor, um de menor valor. Sejam pessoas ou objetos. E a proposta dele, quando faz isso, é mostrar para aquele de valor inferior o quanto ele precisa ser trabalhado para equivaler àquele objeto de valor superior. Quando nós pensamos nisso e colocamos Cristo num lado da balança e nos colocamos do outro lado desta balança, a proposta do apóstolo Paulo é a seguinte: irmãos e irmãs, vocês estão sendo pesados e a vida de vocês tem que ter um valor equivalente, correspondente ao outro lado desta balança. E quem está do outro lado da balança é Cristo.
Escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 29, o apóstolo Paulo vai dizer: nós todos somos criados com o propósito de sermos conformes à imagem do Filho de Deus, Cristo Jesus. O padrão que o Senhor estabelece para mim e para você é altíssimo. Estou tendo um déjà vu, porque eu lembro que eu falei exatamente isso da outra vez. O padrão estabelecido pelo Senhor, a régua que Ele estabelece para medir o padrão de vida que nós temos, é o padrão de Cristo. Cristo Jesus é o modelo que nós devemos imitar. Palavras do próprio Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando Paulo chega para nós e diz assim: tenha uma forma digna de viver, uma dignidade que exemplifique o evangelho que vocês falam, que vocês pregam, ele está dizendo: olha, esse evangelho tem Cristo como maior referencial, e nada menos do que Cristo deve ser enxergado na vida de vocês, na nossa vida. Só o Senhor para nos auxiliar nessa tarefa, irmãos e irmãs. Só o Senhor. Que mesmo sendo o modelo e o referencial, nos ajuda nas nossas fraquezas. E com graça, chega ao ponto de nos dizer e cumprir a sua promessa: não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. E Ele os guiará a toda a verdade. É por isso que o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 1, diz: eu estou convencido, confiante, de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Porque Ele se coloca como padrão, e Ele mesmo nos auxilia nas nossas fraquezas, para que nós alcancemos a estatura da maturidade, da estatura completa, a perfeita varonilidade de Cristo. O próprio Deus age em nosso favor. Quero ler com vocês alguns outros textos que vão nos dar um pouco de compreensão a respeito dessa teologia de Paulo, quanto a um viver digno, a um viver correspondente, equivalente ao Evangelho de Cristo. Colossenses capítulo 1, está bem pertinho aí também de Filipenses. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9, até o versículo 14, palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim: olha, por esta razão, quase que numa conclusão do raciocínio anterior, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando. Lembra que Paulo disse: se eu continuar vivendo neste corpo, darei muitos frutos? É um viver digno, é um viver correspondente ao Evangelho. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dele dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Características de homens e mulheres que vivem de forma equivalente, de forma digna do Evangelho e da vocação, como Paulo escreveu em Efésios 4. São homens e mulheres que crescem pela oração, são cheios do conhecimento da vontade de Deus. Irmãos e irmãs, um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, não precisa tentar adivinhar quem é, até porque não é daqui. E dentro da nossa conversa, o assunto era como descobrir a vontade de Deus. E essa determinada pessoa disse que não acredita mais, embora creia que Deus é capaz de fazer todas as coisas, não acredita mais que Deus nos direciona individualmente nas escolhas que nós precisamos fazer. E eu fiquei pensando nisso durante alguns dias,
E sinceramente, queridos e queridas, eu não consigo contemplar um Deus que hoje não nos direciona mais nas escolhas diárias que nós precisamos fazer. Particularmente, creio que em tudo nós devemos pedir o conselho do Senhor. Tudo, tudo, da coisa mais simples à coisa mais complexa na nossa mente. Deus é o nosso conselheiro, maravilhoso conselheiro. Se não for Ele, aquele a nos conduzir, a nos orientar, nas menores coisas, como um pai amoroso, de quem nós tomaremos conselhos? Agora, como o Senhor nos orientará, Ele sabe. E Ele faz isso de formas distintas, variadas. Porque talvez a forma que você compreenda o falar de Deus não seja a mesma forma que eu compreendo. E glória a Deus por isso. Por essa diversidade do falar de Deus. Mas Ele fala, irmãos e irmãs. Ele fala. Louvado seja o nome do nosso Deus que ainda fala. Principalmente pela sua palavra. Com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isto para que vocês vivam de forma digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Irmãos e irmãs, característica de um homem, de uma mulher, independente da idade, que vive de forma equivalente, correspondente ao Evangelho de Cristo, vive para agradá-lo e não para se satisfazer. Quer viver de acordo com o Evangelho de Cristo? Mortifique o seu eu. Abra mão da sua vontade, abra mão dos seus direitos. Entenda quão necessário é morrer para si mesmo, tomar a cruz e segui-lo diariamente, porque quem não faz não é discípulo e não é discípula. Se vocês querem ser meus discípulos, diariamente tomem a sua cruz, neguem-se a si mesmo e então sigam-me. Queridos e queridas, não existe seguir sem antes negar a si mesmo e tomar a cruz. Não existe isso. Esta foi a prática das multidões que estavam interessadas nos milagres, na multiplicação dos pães, nas curas. Até que chega um determinado momento que o Senhor vai perguntar para essa multidão e para os seus discípulos, depois que a multidão começa a se dispersar, Jesus os confronta: vocês estão me buscando porque vocês viram a multiplicação dos pães e estão saciados. Porque vocês comeram tudo que faz parte deste mundo, vocês agora estão me buscando? Aí os discípulos dizem: que discurso duro. E começam a ir embora. Aí Jesus chama os 12 mais para perto e diz assim: vocês também não querem ir? Será que vocês também não estão interessados só nas coisas deste mundo? Só em satisfazer o vosso estômago? Porque isso não é discipulado. Isto não é discipulado. Versículo 11: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai. São homens e mulheres que perseveram. Paulo vai falar sobre isso no texto desta noite, em Filipenses. São homens e mulheres que não esmorecem diante da pressão da vida, que se mantêm inabaláveis, não pela sua própria força. São homens e mulheres pacientes e cheios de alegria, que dão graças ao Pai em todas as coisas, principalmente por trazerem à memória o fato de que Deus os tornou dignos de participarem do seu reino. Um reino de homens e mulheres que foram resgatados das trevas e transportados para a luz. Isso faz parte do raciocínio de Paulo a respeito de um viver digno, condizente com o Evangelho. Tem mais um texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, está aí bem pertinho também.
Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Características de homens e mulheres que vivem de forma equivalente, correspondente ao Evangelho de Cristo Jesus. São homens e mulheres que vivem de maneira santa, justa e irrepreensível. São homens e mulheres que foram exortados, consolados e que receberam um bom testemunho, o qual imitam, para que possam viver de forma digna do Evangelho, do reino, para a glória de Deus. Irmãos e irmãs, falar sobre exortação no meio da igreja é algo que nem sempre é muito bem recebido. Paulo está falando, vocês foram encorajados, é o sentido de exortação. Só que esse encorajamento, em alguns momentos, vem acompanhado de uma repreensão. Porque quando há uma atitude errada, equivocada, da parte de um homem ou de uma mulher que quer viver de forma digna do Evangelho, é preciso que esta pessoa seja encorajada a mudar de atitude e viver, então, de forma correspondente ao Evangelho. São homens e mulheres que suportam a exortação, que permitem este encorajamento, esta correção, que se permitem serem consolados. E que vivem de acordo com esse bom testemunho. Há um outro momento em que Paulo vai falar dessa maneira de viver. E agora ele não vai falar sobre uma forma digna, ele vai falar sobre uma forma indigna. É na carta aos Coríntios, no capítulo 11. Volte comigo, por favor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Paulo sai dos bons exemplos do que é um viver digno, e fala sobre homens e mulheres, alguns que até mesmo já dormem, que já morreram, porque têm participado de todo esse processo do corpo do Senhor, da ministração, celebração da ceia, de forma indigna, que não vivem segundo o Evangelho de Cristo. E neste contexto, o viver indigno, o viver que não corresponde ao Evangelho, é a prática de homens e mulheres que não vivem o amor, que não suportam o outro, que não participam da comunhão dos santos. Homens e mulheres que estavam muito mais interessados em comer aquilo de bom que levavam para a celebração da ceia, de se banquetear, de beber até se embriagar, enquanto os menos favorecidos ficavam sem ter o que comer, sem ter o que participar, desprezados pelos mais abastados. São homens e mulheres que não vivem o amor mútuo. Característica de um homem e de uma mulher que não vive segundo o Evangelho de Cristo Jesus é alguém que não ama o seu próximo. É alguém que não divide o que tem. É alguém que pensa mais em si no que no todo. Isso faz parte da teologia de Paulo a respeito de um viver correspondente ao Evangelho de Cristo Jesus. Há um outro significado, vamos voltar lá para Filipenses. Há um outro significado, ainda pensando nesse viver digno do Evangelho. Quando Paulo vai falar sobre cidadania, e nós pensamos
que a nossa pátria não é este lugar, que nós temos uma habitação celestial, que nós somos peregrinos, estrangeiros neste mundo, o que é extremamente verdade, nós não podemos perder de vista, irmãos e irmãs, que nós ainda temos obrigações aqui nesta terra. Muitas vezes, nós podemos correr o risco de colocar os nossos olhos tão fixos na eternidade, que acabamos abrindo mão das nossas responsabilidades aqui neste mundo. Nós temos responsabilidades aqui nessa vida, irmãos e irmãs. Abra comigo, por favor, em Marcos, capítulo 12. A partir do versículo 13 até o versículo 17, Marcos 12, de 13 a 17, o Evangelho vai nos dizer assim, ó. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Num outro texto, primeira carta de Pedro, capítulo 2, vamos para lá. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 13 ao verso 18, nós lemos os versos 11 e 12, agora nós vamos ler do 13 ao 18. O apóstolo Pedro diz assim: Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Irmãos e irmãs, juntemos esses dois textos para que nós possamos perceber que, embora os nossos olhos devam estar sim direcionados à eternidade, ao céu, à nossa morada celestial, embora o nosso coração deva ter toda a clareza de que não deve se apegar às coisas desse mundo, desta vida, porque é tudo passageiro, embora nós devamos ter a consciência de que, por melhor que seja a nossa vida aqui e agora, nós não pertencemos a este mundo, isto não significa que nós não devamos cumprir as nossas obrigações. Nós devemos pagar os impostos. Tem crente que não paga imposto, fica sonegando, fica dando jeitinho brasileiro. Não é jeitinho brasileiro, porque eu sou brasileiro e não quero fazer parte disso. Isso é jeitinho de alguém que não pertence a Cristo, que não vive de forma condizente com o Evangelho. Não é jeitinho brasileiro. Jesus está dizendo. Pedro dizendo para nós, irmãos e irmãs, nós devemos honrar o rei. Devemos honrar os nossos governantes, devemos nos submeter às autoridades constituídas, porque todas elas foram constituídas por Deus, diz o apóstolo Paulo. Então, sinceramente, você já exerceu o seu direito de voto e eu já exerci o meu. Se o nosso candidato preferido não ganhou, nós não temos culpa.
Nós devemos honrar por nossas lideranças, para que Deus, por misericórdia, age através da vida delas. Devemos nos submeter às autoridades que estão constituídas. Quem dera que nós batalhássemos pelo Evangelho e por um viver digno do Evangelho, como tantas vezes nós batalhamos pelos nossos candidatos. Se a gente defendesse o Evangelho de Cristo como muitos defendem Lula e como muitos defendem Bolsonaro, eu acho que a civilização, o mundo, esse mundo que há de passar, seria menos pior. Mas a gente fica gastando tempo em coisas dessa vida e não vive de forma digna do Evangelho. Por fim, dentro dessa... Eu não vou chegar no versículo 30, mas nem que eu queira. Por fim, irmãos e irmãs, dentro dessa proposta de um viver digno, o apóstolo Paulo está dizendo, queridos e queridas, o viver do cristão não é feito de meras palavras. O viver do cristão, de um homem e de uma mulher que vivem segundo o Evangelho, não é feito apenas de palavras. É feito de prática, é feito de atitude. É preciso atitude, é preciso empenho, é preciso esforço, é preciso dedicação, perseverança, para viver segundo a vontade do Senhor, seguindo o padrão que Deus estabeleceu na imagem do seu Filho. Então não basta vestir uma camisa falando sobre aquilo que Deus é capaz de fazer, sobre as características de Deus. Não basta sair por aí parecendo um outdoor ambulante dizendo Leão de Judá, enquanto você não dá um bom testemunho. Tem gente tão preocupada com coisas tão supérfluas. Preocupado se fala em língua, se não fala em língua. Mas na língua que for, que anda por aí falando, não se comporta como um crente verdadeiro ou como uma crente verdadeira. É preciso comportamento condizente com o Evangelho, irmãos e irmãs. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo Jesus. E sendo Ele a maior demonstração de amor, de fidelidade, de obediência, de sacrifício, de submissão, de servidão, não há como nós nos portarmos de outra forma se nós queremos viver de forma digna desse Evangelho. Não há. Eu não vou seguir, eu vou parar aqui. Meu Deus. E depois a gente segue, um dia. Ok? Queridos e queridas, não sejamos apenas ouvintes. Olha, você pode ter certeza que essas palavras do Senhor, me açoitam tanto quanto açoitam a vocês. Mas em nome de Jesus, tomemos a atitude. Sabe o que eu acho mais extraordinário? Eu vou concluir com isso. Estava em outro ponto que eu já nem sei mais qual era aqui, mas está aqui. É que Paulo vai falar no capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Ele vai dizer assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A atitude de vocês a mesma de Cristo. Algumas versões falam sobre sentimento. Sentimento não muda nada, gente. Ele está falando sobre atitude. É uma mudança de atitude. Ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E ele vai discorrer qual foi a atitude de Cristo. Quando nós percebemos que o viver digno exige atitude, nós precisamos entender que a atitude de Cristo deve ser a nossa. E se nós não tomamos a atitude de viver dignamente, segundo o padrão do Evangelho de Cristo Jesus, tem alguma coisa errada. Como não é em Cristo, que não se altera, esse erro está em nós, que continuamos vivendo de meras palavras. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a termos um viver digno, em nome de Jesus.